Tranquilo? Tô tranquilo. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma conversa muito bacana, muito agradável. E eu tô com um convidado ilustre aqui, você já conhece ele de carteirinha, mas eu vou deixar ele se apresentar e vou aqui passar a voz para que ele se apresente para nossa audiência. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bem, me chamo Diego, sou CEO da Tume TV Web, canal no YouTube aí que recentemente atingiu 3 mil inscritos. Legal. Um pouquinho mais já, né? Legal. Graças a Deus, uma luta, um trabalho, né, com uma equipe legal. E estamos aí para bater um papo hoje contigo. Legal. Diogo. Por que eu troco sempre o seu nome, né? A gente conversa, você sabe que eu tenho TDAH, né? Não, diagnosticado, eu troco os nomes mesmo. Você sabe que o TDAH não existia até pouco tempo, né? Não, mas eu já tinha mesmo quando não tinha nome. Ó, isso é uma coisa engraçada, até eu vou te dar já para você poder dar continuidade, mas eu depois de mais velho, eu fui fazer o exame da habilitação, tal, o processo todo, e eu ouvi as pessoas falando, mas não que eu fui procurar ter TDAH. Eu achava realmente que era uma coisinha meio, sabe assim, aquela frescura. Sim. E eu não tô falando pra quem tem, tá? Só que quem descobriu de fato que eu tinha algo diferente era minha esposa. Porque, por exemplo, cara, não achar prato, não achar caneco em casa, no seu espaço, claro que são outros fatores mais profundos, né? Mas aí eu fui, passei, fiz todos os exames, bonitinho. E tem uma coisa que até a psicóloga falou assim, você tá preparado pro resultado? Eu não entendia muito bem o que isso queria dizer. Aí você tá preparado pro resultado? Eu falei, pode ser, qualquer resultado, enfim. Aí ela foi, deu o diagnóstico e tal, falou, eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, não muda quem eu sou. Eu tô com 44 anos. Não muda quem eu sou. Só que pra quem faz de fato o exame, tem um diagnóstico, passa com a psicóloga, é todo um processo lá. Eu nem sabia que você tem benefícios de pessoas comuns. Não é uma doença, né? Eu vou falar assim, mas você tem benefícios. Tipo de síndrome? Cara, ó, eu vou falar de forma simples. Você que tem TDAH ou que sabe disso, até eu vou tentar convidar a psicóloga pra ela vir falar sobre isso, que eu achei bem legal. Eu vou falar de forma simples. É como se você tivesse um intelecto abaixo da sociedade. Falando de forma direta. Diagnosticadamente, tá? Eu tô falando de forma muito simples, sem ser pejorativo. Mas eu me considero uma pessoa razoável. Mas todos os testes, as coisas que você faz, te dá uma condição de TDAH, entre outros fatores. Aí você pode usar aquela fitinha, aí você pode ter benefícios do governo, uma série de coisas. É sério mesmo. Eu sei que tem muita gente, muitos adultos e até pessoas que utilizam isso de forma leviana. Sim. No meu caso, eu tenho diagnóstico, mas não tiro proveito, quando eu falo tiro proveito, da lei que me favorece, né? Eu me considero uma pessoa comum. Mas voltando aqui, o que eu ia comentar, até me estendi, gente, desculpa, era pra falar uma coisa, eu me estendi. Mas falando aqui, ó, Diego. Aí, viu? Tá vendo? Diego. Aí eu vou te falar agora. Eu não levo a mal não, mas você me conhece o que, há uns 3 meses, 2 meses? É mais ou menos. Minha né? sogra me conhece há 11 anos, irmão, e me chama até hoje de Diogo. Então, pessoal, então, por favor, vocês me desculpem isso, mas... Ó, anotei aqui, ó, Diego, vamos lá, eu quero que a nossa audiência consiga conhecer você, às vezes de outra forma, porque como você tem uma condição conhecida, né, você já é o diretor do programa, tem outros negócios, já gerencia muitos podcasts, às vezes a pessoa que tá do outro lado, que não tem essa visão, não imagina o quão dedicado você é, né, o quão dedicado você é em fazer com que as outras pessoas tenham sucesso. Sim. Então você vê, isso só demanda de uma pessoa que é generosa, porque se você fosse egoísta, você não ia ter essa generosidade sua à frente. Então, eu queria que você falasse um pouco pra gente, de você, óbvio, mas depois eu queria entrar nessa questão dos podcasts e você conte alguma história inusitada, que você deve ter algumas aí, lógico, que você possa contar e não comprometa. Tenho que lembrar algumas. Isso. Mas me fala um pouquinho de você, pessoa, que a gente quer conhecer você. Me fala um pouquinho de você, o que você quiser falar. Vamos lá. Família humilde, mas graças a Deus nunca passei dificuldade, né? Família sempre unida ali. A gente sempre buscou ali ter o melhor pra todo mundo, né? A gente se ajuda. E aí eu sou mais um daqueles assim que dá o estalar de dedo e fala assim, puta, mano, é mais um na sociedade fazendo a mesma coisa. Você estuda, você quando vai pra faculdade ou não, aí você arruma um emprego em carteira, fica até o tempo, enjoa do local, porque aí depois você vai, é mandado embora por alguma situação, aí você depois procura outro, e aí até chegar o dia da aposentadoria, aposentou, terminar de receber o que você já pagou pra morrer ali. Então você não era um acomodado, você estava incomodado. Eu tava incomodado, e eu sou daquele assim, que eu não consigo ficar segurando, sabe? Se eu tô trabalhando num lugar e algo tá me incomodando, eu vou expor que tá me incomodando, entendeu? E tipo assim, eu não sou de ficar baixando a cabeça. Tipo, se eu ver que tá acontecendo injustiça, eu vou brigar pelo aquilo, né? Naquilo que você acredita. Naquilo que eu acredito. Tanto eu trabalhei em logística, teve um momento, acho que o meu primeiro emprego mesmo, assim, falar assim, puta, eu trabalhei, fui em logística, aí eu fiquei um tempo ali, aí comecei a me sentir incomodado com as situações, eu vendo pessoas puxando
tapete uma da outra. Eu tive na época ali, era o sonho da empresa quem conseguisse virar conferente. Uma evolução na carreira. Isso. E eu tava nessa coisa, porque eu tinha saído de produção. Aí fui lá pro armazém de separação, esses negócios. Aí eu foi crescendo interno nas funções. E aí uma amiga minha que eu tinha conhecido em outro local, que eu tinha entrado numa empresa e fui transferido para outra. E tinha conhecido essa menina lá, ela pegou e veio trabalhar. Então eu falei, pô, mó legal, eu comecei a ajudar ela. Chegou um momento que eu quase virei supervisor da pessoal da produção. Na atividade que você estava exercendo. Isso. Mas falar pra você, de verdade mesmo, é um saco, porque era 14 mulheres. Lidar com esse monte é difícil. E minha filha tinha acabado de nascer. Então eu tava trabalhando, tinha deixado parar de estudar. Faltando 2 meses para mim terminar de estudar o estudo, eu parei porque minha filha nasceu, eu tava trabalhando, então eu falava assim, putz, eu preciso fazer de tudo pela minha filha. Então eu ficava até mais tarde na empresa, não conseguia estudar, né? E mesmo quando eu saía cedo, conseguia sair no horário, podia chegar e ir pra escola, eu falava assim, não, vou passar um tempo com minha filha. Entendi. Você acredita que nesse processo que muitos na sociedade passam e vão se espelhar nessa história, vão até se familiarizar. Então, por exemplo, faltava pouco tempo para você terminar a escola, palavras suas, né? Claro que você já estava se dedicando, se esforçando, e aí, claro, porra, a filha, né? Um presente de Deus, né? Aquela situação, uma experiência nova. Mas em algum momento e a dupla jornada também, porque você estava se dedicando mais, trabalhando mais. Mas você não pensou em algum momento, falar assim, vou pelo menos terminar 2 meses? Poxa, quase nada, né? Assim, pensando hoje. Então, eu não sei naquela época, mas pensando hoje. É porque assim, naquele momento ali, existia um outro fator Outros também fatores que me impedia de ir também. Entendi. Se você não quiser falar, você não precisa falar. Eu vou dizer porque, entendeu? Eram outras circunstâncias. Minha esposa sabe da história, mas beleza. Tá. E aí eu falava, pô, mano, se eu for pra escola... Preciso fazer uma outra coisa. Eu não posso ir por causa da minha filha. Então tem que dar... Pessoal, para bom entendedores entenderão. Vamos para outro. Eu parei. E nessa empresa, fiquei... Aí essa menina que veio, era minha amiga, isso e aquilo. Então comecei a ajudar ela, porque ela não conhecia nada dessa empresa que eu estava. Aí comecei a ajudar ela, isso e aquilo. Legal, parceria. E aí, passado um tempo... Não era bem uma vaga de conferente que tinha surgido, mas era algo parecido, que era tipo assim, era um salto para conferente. Entendi. Você ia sair de uma função que você estava exercendo e como se fosse uma promoção para outra atividade. E aí um dos rapazes pegou e saiu e pediu licença para conseguir. Um outro rapaz que era desse setor para onde eu fui, subiu para conferente e eu vim pro lugar dele. Surgiu uma vaga, né? Isso, eu falei, caramba, mano, esse daqui é o passo que eu preciso para ir pro conferente, porque eu acabo conferindo também. Quer dizer, também tinha uma melhora de salário, né? Uma melhora de naquela salário, situação, né? Você com filha e tudo. Na época, a minha empresa era terceirizada e os conferentes... O patamar maior é quando o conferente conseguia virar conferente direto da empresa. Entendi. Quando ele é transferido e efetivado para dentro da empresa. Pela empresa mesmo. Legal. E nessa época, a empresa que eu tava, tinha surgido umas vagas e tal. E aí eu comecei ali, chinelando. Aí quando eu tava de boa aqui, o que eu fazia? Ia ajudar os outros pessoal nos outros setores. Tanto na produção, quanto separação. Pra mim não ficar parado aí, porque ficar parado a hora passava. E aí essa minha amiga, isso aquilo surgiu a vaga de conferente. Pô, fiquei contente, sabe? Eu falei, pô, eu acho que é a minha chance, né? Minha chance. Essa própria amiga minha chegou em mim e falou assim, surgiu uma vaga de conferente. Só que assim, o pessoal sugeriu o seu nome e tudo mais. Eu falei, nossa, legal, mano. Fico feliz. Ela chegou legal e falou assim, mas eu cortei e falei que a vaga não pode ser sua, tem que ser do tal fulano. E tipo assim, o fulano era um homem, então não era por interesse e coisa, porque ele era um homem, mas não gostava. Esse negócio. Sim. E aí, desmotivei. Entendi. Ali você literalmente se frustrou, né? Literalmente. Claro, não vou pela atribuir... facada de uma amiga. Eu acho que é uma lição de vida, naturalmente, né? E aí eu me frustrei nesse pequeno detalhe, eu fiquei doido pra sair. Só que eu não era um funcionário ruim. Então eu comecei a testar isso, aquilo, pá. Quer dizer, você começou a não raciocinar direito e aí acabou se auto-prejudicando. Isso. Só que essa minha amiga, ela conseguiu não irritar só eu, mas um grupo de pessoas. Tipo assim, sabe a espinha dorsal daquele horário. E aí ficamos nessa. Aí entrou um supervisor novo no setor, eu saí de onde eu estava, porque eu falei assim, eu não quero mais ficar aqui. Sim. Voltei pro outro setor de separação e chegou esse outro supervisor. E nós fazendo esforço para ser mandado embora. Esse cara olhou pra minha cara, eu juro, eu guardo isso até hoje, nem tanto onde eu encontro ele, eu troco uma ideia com ele. Ele olhou pra minha cara e falou, vocês podem fazer o que vocês quiserem.
vocês podem fazer xixi aí no meio dos pallets aí. Eu não vou deixar vocês embora, porque eu sei o potencial que vocês têm. Aí ele chamou eu de canto e falou assim, você principalmente, você não vai. Você vai ficar aqui. E você vai ficar no meu horário. Eu falei, você tá ligado que eu não vou trampar, né? Ele falou assim, 1 hora você vai. Você se recorda, até para nossa audiência ter, porque de novo, né, aquilo que eu falo, as pessoas elas vão se identificando com as histórias, né? Elas vivem um momento, se pode ter uma pessoa que está vivendo um momento similar do que você viveu. Claro que hoje você evoluiu, isso aqui é uma experiência, gente, que ele está contando, que ele viveu e a gente pode tirar como lição. Todos nós somos seres humanos falhos e a gente aprende com nossos erros. Sim. Então, é como ele falou, ó, mesmo sendo um cara determinado, seja um cara, sabe assim, dedicado, você viu que ele era colaborativo, ajudava as pessoas, tinha toda uma relação, ele por algum motivo que só ele entende isso e a gente tá aqui para aprender e respeitar, ele reconhece que não tomou uma atitude que estava favorecendo a ele. E isso estava prejudicando ele. Só que ele, como disse, estava desmotivado. Perdeu o interesse. Eu costumo dizer que, geralmente, a empresa, a gente sempre vai ser sempre mais um. Quando você for trabalhar numa empresa registrada, lembra, pode fazer o que você quiser, você vai ser sempre mais um. Só que você é você, o outro é o outro. Não é porque o outro faz errado, você tem que fazer também. Então, faça o seu. Não espere muita coisa, porque é muito raro uma empresa de verdade ela chegar... Se você der mancada com ela, ela simplesmente vai te trocar. Ponto. Isso é fato. Né? Então, você... Vou aprofundar um pouquinho sobre isso, que eu achei legal você falar para nossa audiência. E a gente queria até aqui uma enquete para que eles pensem sobre isso. Por exemplo, a empresa é feita de pessoas. Sim. Então, eu vou usar um outro exemplo. Tá? Eu vou trazer para cá, para a Tumi TV, que você é o diretor, é o gestor, evoluiu. E, de novo, gente, a gente está num estúdio muito bacana, bem organizado, que funciona. Como a gente vai chegar nesse assunto. Eu estou dando aqui, vamos primeiro conhecer a pessoa. A gente já vai chegar nessa parte. Mas, por exemplo... Aqui as regras são suas, né? Sim. Você conseguiu desenhar as regras, você conseguiu entender e você põe paixão e amor no que você faz. Claro que transitam aqui colaboradores e, né, seu parceiro, sócio, mas eu imagino assim, eu olhando para você, isso é minha percepção, tá? Baseado um pouco que a gente está conversando para nossa audiência entender. Você não vai tratar a pessoa como mais um. Não. Isso é a minha percepção. Exatamente. Então, o que eu imagino que acontece nas empresas? Eu quero que você me aponte se essa forma de pensar, você pode discordar. Como tem pessoas que pensam diferente, elas têm atitudes diferentes. E aí elas se sentem donas, mesmo donas não sendo. E aí distratam ou tratam de forma diferente uma pessoa comum ou um funcionário ou um colaborador que às vezes é um colega de trabalho. Então, acho que você acabou vivendo uma experiência similar. Você deu o exemplo dessa moça, entre aspas, que de alguma forma, eu não vou falar que atrapalhou, né? Mas influenciou de alguma maneira, impedindo que você tivesse essa promoção. Você acha que é isso? Então, vamos lá. Ela, na verdade, ela até teve uma participação. Uma participação, sim. Ela eu sei que foi ela, e depois ela se desculpou comigo. Tá. Né? Porque depois a pessoa para quem ela arrumou a vaga torrou ela. Mas assim, voltas. E o supervisor, quando eu falou assim, eu sei o seu problema. Tá. E aí, só que eu vou agora, pelo fato do que ela fez com você e com os outros meninos, eu vou fazer a dela. Então ele pegou e fez a caveira dessa menina e ela foi dispensada. Nesse momento, isso é muito comum no mundo corporativo, né? Muito nesse comum, momento né? Eu falei assim, beleza, vambora. Eu comecei a dar o melhor de mim. Sim. Então, tipo, fechamento pra gente. Você teve chance de recuperar de novo sua autoestima. Só que chegou um momento assim, que a empresa passando isso, aquilo, e aí eu vendo eu cheguei a ver um cara falar assim, um menino no horário, no direito dele, querendo ir jantar. Eu vi o cara olhar pra ele e falar assim, vai lá, seu morto de fome, a gente se vira aqui. E teve um outro também que batalhou na minha empresa, que eu vi, por isso quando eu falo que você é mais um, o menino batalhou pelo fato de um cara não gostar dele, por conta de mulher, cara. Porque o cara ficou enciumado. Ele batalhou pra se tornar empilhador. Conseguiu. Aí o pessoal, quem trabalha em logística, sabe que tem o sistema de estrechar pallet, isso e aquilo, tá? E estrecharam um pallet mal estrechado. No que ele foi subir a paleta, o pallet desabou. Desmanchou. É a obrigação dele ir lá e remontar? Não, porque não cabe a ele isso aí. Só que ele pegou, largou a empilhadeira e foi lá e arrumou tudinho, bonitinho, isso, aquilo, pá, isso, aquilo. Não pediu ajuda, foi e guardou o negócio. O cara veio e falou que ele tava fazendo um trampo errado e queimaram esse cara. É o mundo corporativo. Você entendeu? Então aí você começa. Aí, passado um tempo, achei... Realmente, depois falei... Passado isso, eu depois desse processo todo, fiquei 1 ano na empresa. Ali, aí esse meu camarada que tinha falado que não me mandava embora, pegou e saiu. Por conta própria, por causa do ano a gente já aconteceu na empresa. E eu peguei e falei assim, eu não quero mais ficar. Então, quando vocês conseguirem, vocês podem me mandar e tal, isso aqui. Até eu conseguir sair dessa empresa. Dessa empresa. Na verdade, é uma empresa que ela faz produtos alimentícios muito famoso. Entendi. E aí... Mas isso já foi importante para que você mudasse a sua forma de pensar. Para você ter ideia, nessa empresa,
nós começamos a ter uma liberdade tão legal na empresa, assim, o pessoal confiar na gente, que eu coloquei um menino lá dentro, o menino tinha acabado de chegar da Bahia, com vontade de trabalhar, os caras me pediu pra... Eu não gosto de ficar indicando ninguém pra empresa pra depois eu não se queimar, porque já tinha acontecido isso. Só que eu levei É um risco, né? É um risco, né? Eu levei esse menino pra lá. Essa empresa, depois eu saí, a empresa foi lá pra Campos do Jordão, São José dos Campos, foi pra lá. Esse menino tá lá até hoje. Eu tô dizendo 18 anos quase. Então ele conseguiu encaminhar. Ó, se você viu alguma coisa parecida aí, se notou a história similar com o que você tá vivendo, depois deixa nos comentários aí, comenta com a gente aí o que você aprendeu e não repetir as mesmas situações. Mas vamos lá, Diego. Agora eu quero que você me conte, já baseado nisso, que você já estruturou o motivo de você mudar algumas coisas, né? A questão do logística foi bem lá atrás, tá? Bem lá atrás. Mas isso foi o estopim que te mudou e te moldou. E aí, quando é que você falou assim, eu quero, sei lá, começar a montar um negócio, eu quero empreender, assim, você tem essa lembrança? Então, logo quando eu saí dessa empresa, fiquei um tempo ali, né, fazendo uns bicos, porque ainda assim eu ficava fazendo uns bicos ali para poder, pegava o seguro-desemprego e fazia uns bicos para poder... Tem um extra, né? Tem um extra, né? Esse rapaz que tinha virado meu supervisor, que saiu, ele pegou e foi para outra empresa. E ele foi até minha casa me procurar. Tá. Vamos lá, eu preciso de uns caras, isso aqui... Te direcionando para vir voltar uma equipe, né? E justamente em logística novamente. Aí mesma área. Aí que eu falei que eu não gosto de justiça. Esse rapaz que me chamou pra trampar, eu não fui pro setor dele. Tá. Mesmo horário, porém ele era da parte de despacho e o outro era de recebimento. Mais ou menos isso. E eu fui acho que eu fui pro recebimento, eu já não lembro mais. Eu sei que eu era do setor. Então, pra mim ir almoçar, ele tinha que passar... Autorizar, te liberar. Isso, e passar o crachá pra mim. Tá. Cara, esse maluco, ele não foi almoçar, Esqueceu. Ele esqueceu. Puxa E me largou dentro do galpão sozinho. O que eu fiz? Eu, novo na empresa, não vou ficar boiando. Fui lá pro setor desse meu amigo e falei, tô precisando de ajuda. Ele falou assim, então vamos aqui fazer uns trampos com você aqui. Aí comecei a ajudar ele. Foi pra outro setor. Isso, pra não ficar parado até. E aí não tinha nada de demanda no setor que eu tava, né? E aí esse rapaz... Passado o tempo que eu tô ali, ele pega e manda mensagem e mandou pro supervisor no rádio. Se ele tinha me visto, começou a me detonar. Ah, tá tipo como se tivesse sumido. Desapareceu. Isso, mas detonando mesmo, sabe? Só que... E você não tinha nem almoçado? Não tinha nem almoçado. Caramba. E aí ele pegou... Novelinha mexicana. Aí só que eu tava escutando tudo. Tá. Aí o meu amigo falou assim, ele tá aqui do meu lado. Inclusive ele tá escutando. Não deu muito certo. Aí ele falou assim... Ele tá indo pra aí já, viu? Não, fala pra ele vir aqui. Aí falou manso, aí peguei, encostei perto dele. Aí ele foi falar comigo, você não pode fazer isso aqui. Eu falei, primeiro, amor, pra mim almoçar, você que passa o cartão, você que me largou aqui. Se você que é meu chefe não me direciona pra onde eu vou com 2 dias de trabalho, então você não serve pra ser chefe. Já tira por aí. Gerou confronto, né? Outra, antes de você julgar e começar a falar das pessoas, vai procurar saber. Você é o supervisor aqui dentro, você sabe, tem que saber tudo que passa aqui dentro. Como é que você não tem controle e nem me coordena direito, Isso. né? E eu tava trabalhando. Inclusive, você pode perguntar pro próprio gerente que ele tava me olhando. Sem almoço, me dedicando, sou novo aqui, sem coordenação e você ainda fala mal de mim. Isso. Aí eu peguei e falei, quer saber, mano? Vá pra lá aquele... Plantar batata. Isso. E eu peguei, virei as costas, ele só falou pra gente. Eu falei, vai se lascar. Fui lá no vestiário, peguei minha bolsa, taquei nas costas. Sim. Isso com 2 dias de trabalho, hein? Taquei nas costas, você não pode fazer, posso fazer o que eu quiser. O que manda em mim sou eu nessa bodega. Aí peguei e ainda subi no gerente, fui agradecer, falei, eu vim agradecer o senhor. Obrigado. Tá? Obrigado pela oportunidade, mas eu não vou ficar. Esse lugar aqui é pior do que o ninho de cobra, tá? Aconteceu assim, assado. E o cara que faz um motim dentro da sua empresa é aquele supervisor lá, viu? Ele que fica motivando os próprios funcionários a fazer as merdas, viu? E aí eu falei... Nós não estamos no zoológico, mas tá cheio de cobra aqui. Aí eu falei, tô indo embora, obrigado, Deus abençoe, e saí. Obrigado. Aí falei, mano, esses bagulho não é certo. Meu irmão, aí foi quando entrou a parte de pintura. Aí meu irmão tinha entrado num lugar, numas obras de pintura e falou assim, mano, tá precisando, você quer vir pra cá, eu dou um jeito. Te convidou. Eu falei assim, mas aí como? Ele falou, mano, nós trabalha, nós ganha. Falei, pronto. Falei, bora. Fiquei um tempo, aí comecei a fazer só com questão de pintura, esses negócios, pá.
Aí começamos a pegar serviços por fora e comecei a trabalhar por conta mesmo. Depois de ter feito essa experiência com o seu irmão. Mas na pintura ainda ou não? Isso, na pintura. Na pintura. Eu saí dessa empresa com 2 dias que eu trabalhei. Sim. No dia seguinte, eu já estava na obra fazendo pintura. Eu nunca tinha pintado na minha vida. Então essa parte, por exemplo, de você conseguir... É que normalmente as pessoas que precisam pagar as contas precisam se virar. Então de forma digna é trabalhar, não importa, Exato. É trabalhar. Né? Então você sempre teve isso muito arraigado. E aí, indiretamente, mesmo sabendo o que era, você foi fazendo. E aí, quando foi que você imaginou? Agora vou acelerar no tempo. Vamos fazer um transplante, teletransporte para o tempo. Por exemplo, e essa parte envolvida com a imagem, ou com o computador, ou com como é que você chegou nisso? Nem nos meus maiores sonhos passaram isso pela cabeça. O ser humano em si, ele tem dons que nem ele sabe. Desconhece. E o ser humano, ele se limita muito. Ele bloqueia a sua própria capacidade. Muito. Só para pegar um gancho, pra você ter ideia. Uma das coisas que eu sou bom em fazer, e eu não sabia, eu sou bom em fazer artesanato. Coisas manuais, essas coisas. E não tô falando dessas coisinhas pequenininhas, não. Uhum. Eu pego 3 pneus e faço uma poltrona. Inclusive, você estava sentado no estúdio do lado. Você descobriu isso do nada. Você foi mexer e... Não é nem do nada, cara. Foi... Sabe aquele... É igual quando eu falo com a injustiça, eu já fui expurgado já, velho. Eu deixei de lado trabalhar por conta para ir para trabalhar na prefeitura. Ajudei um certo candidato a prefeito, entrei na prefeitura e... Só que eu batia de frente com o pessoal da campanha. Sabe? Mano, o pessoal vai pra rua, tem que ter água, velho. E eu brigava por causa disso. E aí, quando eu entrei, quem virou meu chefe, justamente aquele pessoal que eu tinha batido de frente. Então o pessoal não gosta. Beleza. Então eu comecei. E aí eu fiquei um tempo trabalhando normalmente. Fazendo sua parte. Não sabia fazer manutenção, mas me jogaram dentro de um hospital para trabalhar de manutenção. Sou grato, por isso eu falo. As pessoas às vezes querem te ferrar, você acaba aprendendo. Eu não sabia nada. Então hoje você me der Tem que ter disposição, né? Tem que ter disposição. Peguei, fui, isso, aquilo, tá, beleza. Fiquei um ano, me chamaram para ir para meio ambiente, uma área que eu também não dominava. Fui pro meio ambiente, aí o pessoal tinha um rapaz que ele fazia uns artesanatos para poder, com garrafa PET, isso, aquilo, e criou um tal de Natal sustentável. Que tem uma cidade em São Paulo que é muito famoso. Os caras gastam 1 milhão só com isso. E aí eu lembro que esse rapaz saiu fora. Fazia esses artesanatos. Pegou e saiu, isso, aquilo, e eu tinha sido convidado justamente para trabalhar com ele. Só que ele não me ensinava, só que eu era curioso. Ou seja, não é lixo, né? É artesanato, reciclar, né? Fazer as coisas... usar uma coisa que era descartada para virar uma outra coisa. Meu chefe me chamou e falou assim, Diego, o Gira saiu, isso, aquilo, e a gente tem que fazer porque faz parte daqui, o pessoal jogou nas nossas costas. Você consegue fazer? Eu falei assim, pastor, porque eu sei a cabeça. Eu nunca fiz, cara. Mas se você me der o tempo e me der carta branca para mim correr atrás para poder desenvolver... Vou me dedicar. Eu vou. Ele falou, você tem. Falei, tenho. Posso andar a prefeitura inteira? Posso. Falei, beleza. Fui no secretário de esporte, tinha um galpão que hoje é o ginásio, na área de lazer. Pedi para ele pra gente utilizar aquele espaço, porque o espaço que nós tínhamos não era adequado. Comecei a ver que a gente conseguia doação. Resumindo, nós gastamos numa cidade que hoje ela gasta... muito dinheiro, não vou falar para depois o pessoal não pensar que eu tô sendo coisa. Muito dinheiro eles gastam com decoração Natal. Naquela época nós gastamos 60 mil. 60 mil perto do que se gasta hoje é muito pouco. E criamos um monte de peças. Só que assim, eu tava lá e aquelas pessoas que tentaram me torrar acabaram vindo também e ganharam todo o crédito. Só que assim, a primeira coisa que Mas você teve o reconhecimento, né? O seu reconhecimento. Irmão, eu peguei um trenzinho todo estourado, jogado. E falei pro pessoal... leva lá pra mim. Leva lá pra mim, mano. Irmão, peguei uma toalha de mesa que os caras faziam bem grandona. Fiz cobertura, pintei, reformei isso, aquilo. Deixei o trem filé. O que nós vamos fazer pra puxar o trem? Pega o trator. Mas trator, eu falei, não, nós faz uma base ali e transforma num trem. Tudo de garrafa PET, todo desenrolado. Ou seja, colocou pra fora a criatividade e foi usando os materiais que tinha na mão, né? Fizemos, cara. E aí a gente foi... Nessa época, nós fomos reportagem na Rede TV. Pô, a cidade não entrava em coisas boas. De repente você tá na Rede TV. Ganha notoriedade, né? Aí fizemos um negócio legal, isso, aquilo. No ano seguinte, a gente pegava aqueles material e reformava. Então, reciclava a reciclagem. Isso. Você já não gastava mais 60 mil, só que algumas coisas você tem que comprar. Fio que detona, luzes, isso, aquilo. Os bocais, né? Só que mesmo assim a gente ia atrás.
para poder pegar doações na cidade. Conseguimos encontrar um pessoal que fazia decoração de shopping. Quando eles recebem de volta, eles descartam. Então nós fomos atrás disso. Até porque já utilizou, já tá pago, né? Enfim, já criou o seu propósito. E aí eu sei que no segundo eu criei uma casa. Ela tinha, se eu não me engano, uns 5 metros de largura por 3. Então ela tinha 2 quartos e uma sala, que era a casa do Papai Noel. Foi uma luta, isso aqui, e eu nunca apareci nessas questões. Hoje o pessoal sabe que é o que fazia, mas eu não aparecia. E aí Só tava na produção, né? Na execução. Aí a gente vai e consegue ser matéria da Globo. No dia que os caras da Globo veio, eu não tô na praça, porém, os caras veio no dia de chuva. No dia de chuva, e minha chefe estava lá, porque ela gostava de ficar. No dia de chuva, os caras pegam, chovendo, os caras entram dentro da casa. Imagina uma casa toda revestida de garrafa PET, telhado de garrafa PET, todinha. E você entrar dentro dessa casa e não ter uma goteira, irmão. Só pra você ter ideia. Era uma casa fake. Aí os caras endoidou isso e aquilo. E aí o que eu aprendi a fazer artesanato? Quando eu entrei pro meu ambiente que eu fiquei sabendo que essa ser humana seria minha chefe, as pessoas têm, e ela pegou e queria ganhar nome, isso, aquilo, e falou assim, o cara saiu fora, você tem que fazer porque tá vindo a semana do meio ambiente, você tem que criar umas peças. Eu falei assim, mano, mas eu nunca fiz as peças de pneu. Não, se vira. Sempre cada momento era um desafio, né? Um aprendizado, um desafio. Mesmo sem conhecimento, você ia com garra, com determinação para buscar resolver o problema. Eu olho pra cara dela e falo a mesma coisa que eu falei pro pastor. Eu falei assim, quer que eu faça? Faço, vou fazer 6 peças. Não sei o que eu vou fazer, mas durante esse mês você me deixa em paz? Só pra mim fazer isso? Ela falou, deixo. Desse jeito. Pra poder criar, né? Fiquei um mês todinho. Tem uma menina que me ajudou muito fazendo as pesquisas, isso, aquilo, pra gente procurar isso, aquilo. Eu sei que nessa brincadeira eu fiz 12 peças. De 6 eu fiz 12. Eu fiz poltrona, eu fiz mesa. Móveis? Eu fiz floreiras, fiz um carrinho de mão que tipo é de decoração, né? Tipo um carrinho de mão. Peças decorativas e algumas peças funcionais. Cara, eu sei que eu fiz 12 peças ao todo. E essa mulher surtou, gostou, isso, aquilo. E aí depois criei uma ideia de onde a gente ia na cidade, que o pessoal gostava de descartar entulho, lixo, esse negócio, que tem esse problema em todos os lugares. O que a gente fazia? Eu falei assim, eu criei essa flor aqui. Reciclar, resolver problemas, né? Eu criei essa flor aqui com pneu. Se nós fazer uma base aqui com mais 2 pneus, ela ficar alta. A gente põe uma planta, joga terra, isso, aquilo, põe planta, primeiro vai ficar pesado, vira um vaso. O que a gente faz? A gente faz isso em grande escala, e onde a gente for retirar, nós deixa tudo bonito, pintadinho, bonito lá. Ou seja, começou a criar uma decoração mesmo móvel, né? Foi espalhando isso pela cidade. E virou o negócio. Isso virou. No entanto, depois eu tive convite para trabalhar em Budas Artes para fazer isso. Então você conseguia dar uma destinação para o pneu, você conseguia colocar as plantas, da rua. Você conseguia melhorar o ambiente, você conseguia mudar a estética e criou uma arte comunicativa na cidade. E aí, beleza. E aí eu peguei e depois saí. Quando eu acabei... E com baixo custo, né? Com baixo custo. Porque a maioria das coisas que eu consigo... A única coisa que eu falava assim, eu não posso faltar é parafuso. Porque pneu, eu saía, eu ia no lixão no lixão, no descarte lá em Barueri e pegar pneu, pedir autorização, os caras davam, fazia os negócios. Virou matéria depois também em Barueri. Eu tenho uma matéria num site, tem coisa que eu nem... Reutilizava tudo que era possível, né? E aí, passado um tempo eu peguei e acabei... E não é uma coisa que eu falar assim, eu amo fazer isso. Só que depois descobri que, tipo, onde eu coloco a mão que eu falo vou fazer, acontece. Assim. Mesmo que eu não amo, eu vou pôr a mão e fazer bem feito. E aí eu fui mandado embora e nessa brincadeira eu passei um ano terrível. Terrível, sabe? Eu fui assim, eu não sabia o que fazer. Tentei voltar pra pintura, mas não tava sendo, sabe? Tomando golpe, porque você sai do mercado, você já não sabe a mesma coisa, sabe? Você tava fora de sintonia. Isso. E aí, quando foi... E até engraçado, né? Você tava fazendo tanto, produzindo, tava numa vibe legal e de repente quebrou esse ciclo e aí perdeu a sintonia. E aí eu passei um ano muito difícil em 2018, mas muito. Quase perdi minha mulher por uma situação, era mal interpretada. Minha mulher engravidou, perdeu a criança. Um monte de coisa Problemas aconteceu. De saúde familiares, né? Nossa, muita coisa aconteceu financeiramente. E aí eu falei, eu tenho que me virar. Aquela mulher que pegou e me jogou dentro do hospital para fazer manutenção de uma coisa que eu nunca sabia, ela não sabia o bem que ela tinha me feito. Consegui entrar numa agência de banco muito famosa no Brasil. Eu vou falar, né? O Bradesco. Entrei, consegui trabalhar na Cidade de Deus e fui trabalhar de manutenção. Diretamente virei oficial de manutenção. Minha experiência,
Trabalhei no hospital da cidade. Não, e a experiência a vida também, as coisas que você foi aprendendo e desenvolvendo. Cara, e a vontade de fazer e de aprender. Aí eu vou chegar na história da Tumo TV, tá? Vamos lá, trabalhando, sempre do mesmo jeito, cara. Trabalhava, a gente fazia tudo que tinha de fazer as demandas e a gente ficava aguardando se tinha emergência. Quando tinha emergência, o pessoal chamava a gente. Então, tipo assim, tinha a hora que tava perto da gente sair, acontecia alguma coisa, nós tava lá. E não tinha pressa de ir embora. Mas tinha umas pessoas que, igual eu falo, toda empresa tem aquele ser humano. E aí foi indo. O abençoado, né? O né? abençoado. E aí eu brigava muito por material, eu brigava muito por ferramenta. Eu brigava, chegava quando o pessoal ia começar a fazer reunião, sabe aquelas reuniãozinhas que o pessoal gosta de fazer para encher linguiça, para falar assim, para falar que tá tudo mil maravilha, e eu chegava e falava assim... Tá tudo certo e tudo errado. Cara, podia estar o dono do Bradesco, eu chegava assim e falava assim, não tá certo, mano, nós trabalhamos aqui com ferramenta improvisada. E quem diria que um lugar com tanto recurso financeiro, né? Mas o culpado não é eles. Não, é um processo, Entendeu? Porque eles contratam a empresa para fazer isso, e eu entrei justamente quando a empresa entrou. Fazer até um trocadilho com tanto dinheiro e tão pobre, né? Tão pobre. Teve um processo que um rapaz da nossa empresa, ele começou a fazer coisas, sabe, com pessoas, assim, começou a zoar pessoas, sabe? Ele tinha virado supervisor e ficava tirando o pessoal. Entendi. Ele começou a oprimir as pessoas, isso. né? E aí as pessoas começaram a afastar ele. Excluir ele. E ele sentiu isso. E ele é uma pessoa de cor. E ele começou a se vitimizar. Entendi. Literalmente. Até para poder introduzir aqui uma coisa, o ser humano, seja ele qual for a natureza da pele dele, ele pode ser uma boa pessoa. E ele também pode ser uma má pessoa, independente da natureza da pele exatamente. dele. É o ser humano. Mas o que ele queria? O que ele fez? Depois de descobrir o passado dele, ele pegou, se vitimizou. Aí ele pegou, aí por conta de um monte de situação que ele tinha feito, tinham criado um grupo contra ele. Pra você ter ideia, eu não fazia parte, porque ele era da parte de elétrica. E aí ele pegou e descobriu desse grupo, isso, aquilo, aí mandaram ele embora. É só para poder deixar para nossa audiência, esse ser humano que a gente tá falando é um ser humano de cor de pele, tá? Só para deixar claro no ar, porque a cor da pele dele, seja qual for a cor dele. Só para deixar claro isso. E aí ele pegou, esse cara pegou, depois ele acionou a imprensa e fizeram uma matéria dentro lá no Bradesco. Vitimizou-se. Entendeu? E claro, o pessoal chamasse e falasse, não tá errado. Só que eu comecei a brigar lá dentro. Só que aí o que aconteceu? Eu falei, mano, isso aqui não é pra gente, mano. Pandemia. Tá? Uma coisa que é um marco no que aconteceu no mundo, né? Onde você se reinventa. Na época da pandemia, em 2020, eu ainda estava lá, continuei trabalhando, isso, aquilo. Só que a gente só podia fazer algo urgente. A gente não podia sair, porque um dos primeiros casos que aconteceu da doença, que não pode falar, né, agora, dessa doença, aconteceu lá dentro, com um diretor lá dentro. Tá. E a gente tinha acesso ao escritório dele. Então a gente não podia sair andando à toa. Então, o que a gente fazia? Você tinha que ficar durante 8 horas, às vezes sem fazer nada. Sim. Estático, né? Isso. Aí eu peguei e comecei... Esse celular, viu? Os outros perguntam, por que você não usa outro? Não, eu guardei celular. E aí eu peguei e comecei a estudar. Isso aqui, comecei a procurar algumas coisas, porque virou o foco ali. Você tava enclausurado, né? Sem muitas opções, né? Tinha aí eu falei, algo. Isso aqui, ele começou a encher meu amigo meu. Eu falei, vamos abrir um canal, cara? Lá de lá mesmo. Nós é doido mesmo. Aí vamos abrir o canal. No entanto, foi assim que começou o canal. Não ganhamos visualização, não ganhamos inscritos, só abrimos por abrir. E foi indo. Aí, com o tempo, veio a campanha, mesmo sem, na época, muito restrito, mas teve a campanha eleitoral naquele ano. Né? Já estava quase no final também a pandemia. E aí eu peguei, falei assim, mano, vamos tentar fazer algo diferente. E tipo assim, naquela campanha eu fui apoiar um certo candidato, porque eu tinha certeza que não ganhava a eleição. Só que eu tinha um problema, eu não conseguia fazer isso aqui. Se comunicar. Eu podia, se tivesse uma reunião, eu falava. Mas isso aqui me assustava. Gerava um tipo de bloqueio, algo do tipo, né? Aí eu falava, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu peguei, fui coordenador da campanha, montei a equipe, montei o grupo, e no grupo eu que falava. Se comunicava, né? E aí nessa brincadeira eu comecei a... Mesmo nervoso, pegava assim e falava, pessoal, eu tô nervoso, porque eu não... Mas vamos lá. E comecei. Se soltando. Isso, e foi indo. E numa dessas brincadeiras eu cheguei no certo candidato a prefeito. Cara, que internet ruim da casa daquele cara, Ave Maria, mas beleza. Eu falei assim, vamos fazer um esquema, eu vou montar essas 2 poltronas que tem aqui.
Tá. Vou montar 2 poltronas, um negócio bem legal, uma mesa e vamos fazer um tipo de um talk show. Onde você vai começar a falar de você, o que você tem em mente, depois nós começamos a trazer os candidatos a vereador seu. Ele falou, mas que apresenta? Eu vou apresentar. Vambora. Falou, demorou. Aí fiz. Foi horrível esse negócio. Mas todo começo tem que partir de algum começo, né? Mas por que foi horrível? Porque primeiro que a gente tentou fazer ao vivo, eu não manjava nada disso aqui. A internet, curva de aprendizado. Isso, aquilo. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Gravamos, atacamos pro ar. Eu falei assim, putz, eu gostei desse negócio. Taquei meu sócio, que é meu sócio hoje, pra ser candidato a vice. Tá. Perfeito? E virou uma amizade minha e dele. Construíram algo. E aí eu comecei a estudar marketing, esses negócios. Foi se desenvolvendo. Fui me desenvolvendo e comecei a ter uma ideia de criar uma agência de marketing. Sim. E comecei a pegar uns pequenos clientes. E nessa brincadeira eu chamei meu sócio e falei, mano, tô doidinho pra fazer um podcast. Ele falou, mas como? Eu falei assim, vou fazer na laje da minha casa mesmo. Aí ele falou assim, então bora. Vamos fazer. Eu faço contigo lá, te ajudo, tá? Fizemos. Esse celular. Sim. Eu adoro esse celular. Esse celular que tá me deixando na mão agora, mas foi esse celular gravando, os fios passando, na laje da minha casa e começamos a fazer. A realidade mesmo. Cachorro latindo, porque eu moro numa quebrada, cachorro latindo, o pessoal ligando pancadão e de fundo. Vamos lá. As crianças gritando. Vamos embora fazer. E começamos. Aí fizemos até uns 4 episódios. Nessa brincadeira eu já tinha feito o quê? Eu já tinha montado um próprio escritório na minha casa. Esse escritório tem lá até hoje. Montei bem pequenininho mesmo, acho que tem 2x2. Mas tinha meu computador, um computador na época bem fraquinho mesmo, mas tava lá, isso, aquilo. E comecei a pegar clientes ali. E chamei um afiliado meu para poder me ajudar. Ele começou a gente fazer as coisas junto. A gente nunca vendeu roupa, a gente falou assim, vamos vender roupa? Vamos fazer tudo que vamos. Aí fazer. Falou, vamos. Aí nós começamos a vender roupa, criamos um Instagram lá e conseguimos vender. Falou, pô, nós salvamos no nosso final de ano. Então começamos a pegar dinheiro daqui, isso aqui, e eu ainda trabalhando no Bradesco. Tá. Então eu chegava à noite. Ou seja, um extra rodar dupla, né? Aí chegava à noite, chegava em casa umas 7, 8 da manhã, dormia até 1 hora da tarde, subia pro escritório, quando dava 4 horas já parava, puf. Né? Isso na época eu trabalhava 12 por 36, depois comecei a trabalhar todo dia. Foi legal, eu falei assim, mano, mas aqui, cara, já tô uns 3 clientes aqui, não me senti bem, porque tô trazendo gente à minha casa. A gente não conhece a índole, isso aqui não é legal. Tá. Aí falou, e o que você quer fazer? Eu falei assim, mano, nós temos uns clientes que pagam pelo menos um aluguel, velho. Ele falou, mas não é tanto. Eu falei assim, sem saber o que tava fazendo, mas fazendo alguma coisa, né? Aí eu falei assim, mano, eu tenho minha renda, se for possível eu te ajudo, o dinheiro daqui nós tenta fazer alguma coisa. Ele falou assim, então vamos lá. Aí eu começamos a descer esse menino chinelando pra procurar lugar no centro de Andira. Aí entrei num prédio, mandei mensagem, a mulher me atendeu, fomos lá conhecer a sala, cheguei numa sala. Aí eu volto naquela parte da mulher que me tacou dentro do hospital pra fazer manutenção, tá? Aí cheguei numa sala, forro drywall, tudo bonito, isso aqui, tinha desabado tudo. A sala da mulher tava perdida. Veio à tona os seus conhecimentos, né? Falou, pera aí que eu acho que eu sei fazer isso daqui. E ela tinha uma sala mais ou menos do tamanho do estúdio hoje, aqui, essa salinha aqui. A sala todinha, tinha uma sala desse tamanho. E era o lugar mais barato. Eu falei, eu faço o seguinte com a senhora. Eu arrumo sua sala em troca de 2 meses de aluguel. Já passou a negociar ali, pra poder fazer... Ela falou assim, mas você sabe fazer? Eu falei, deixa comigo. Ainda trago a tinta ainda. Ó. Ainda trago a tinta. Pronto, né? Ela falou, tá bom. Eu falei, mas se eu precisar de algumas outras coisas eu te mando. Se ela me manda, não, tranquilo. Cara, deixei a sala da mulher impecável. Hoje é um belo de um estúdio de beleza top da Deva Bandeira. Fazer propaganda pra Deva. Concluiu o combinado lá, né? Aí peguei, fiz e estamos nessa sala. Aí vem as histórias do podcast. Eu tinha plano de só fazer a agência. E aí a gente tava lá. Só que aí ficou uma mesa igual tá ali. Tá. Uma mesinha pro menino aqui. Eu falei, e esse espação no meio, velho? Eu vou te contar aí vem as histórias. Primeiro que nós não tinha móveis de escritório, eu tinha um computador. Eu não tinha móveis de escritório. E uma coisa que me irritava muito, mas muito em casa, eu comprei acho que uns 3 guarda-roupas para as crianças, que hoje a tinha de adolescente, mas criança, e aquelas de porta de correio e tudo, sabe? E sempre quebrava. Não, quebrava as normais, eu comprei a porta de correio, e a porta não parava no lugar. Travava, né? Pulava. Eu irritado, muito irritado, eu precisando de móvel. O que eu fiz? Peguei as portas, montei os móveis. Foi fazer a parte da criatividade, né? Aí montei minha mesa, montei a mesa do menino, montei a mesa pra gente pôr água, isso, aquilo. Pronto. Temos móveis. Aí foi indo, falei assim, mano, vamos fazer um podcast, mano?
vou voltar com o meu podcast que eu parei lá, pá, isso aqui, vamos fazer. Relembrou, né? Aquele momento. Ele falou assim, demorou, mas eu falei assim, ó, não, vamos fazer tal dia, isso aqui, então nós vai... Ele falou, não, então vamos fazer. E a mesa? Precisa da mesa. Cara, meu guarda-roupa, isso está até hoje, meu guarda-roupa, ele era enorme. E eu tinha, e ó, pra você ter ideia, eu peguei fui bater lá na minha casa, esse guarda-roupa tinha acabado de comprar, e uma das partes do meu quarto ficou o vão, e por esse guarda-roupa não cabia nesse vão. E a chuva tinha danificado algumas coisas. O que eu fiz? Desmontei o guarda-roupa todo. Refez o guarda-roupa. Refiz todinho naquele canto que eu queria. Tudinho, bonitinho. Feito sob medida. Sob medida. E aí, nessa brincadeira, eu precisando de uma mesa. O guarda-roupa 3 portas, mano. Oh, só mudou a posição da madeira. Cara, eu falei pra mulher, essa tá até atrás, né? Uhum. Peguei, montei a mesa, cara. Trouxe a porta do guarda-roupa, grandona, e montei a primeira mesa. Televisão, peguei a que tinha em casa. A mulher falou, você vai levar tudo? Eu falei, vou, vai dar bom. Eu levei, nem tanto que basicamente troquei nessa depois. Ó, o negócio foi indo, pá. E aí, cadeira. Eu falei assim, ó, eu tenho 2 cadeiras aqui, mas não precisa de cadeira, né? Eu tinha só acho que 2 dessas daqui, se eu não me engano. Uhum. E eu falei, não precisa de cadeira, cara, o que nós vamos fazer? Ó, pra você que tá ouvindo a nossa história, sempre que história envolvente, constante, ela vai construindo. Olha a trajetória do Diego. Olha o quanto ele lutou, batalhou, o momento que ele foi, se encontrou, fez a parte lá do transporte, na logística, ajudou, não gostando de injustiça, se viu quase com artesanato, montando estrutura, conhecimento de... Até parte de planta, foi montando cadeira, aí de repente caiu para um lado da prefeitura, foi lançado para um lado, foi lançado para o outro, acabou indo para um hospital, sem ter nenhum conhecimento, mas a vontade de aprender foi maior, trouxe isso para a vida, se desenvolveu, conseguiu, por algum motivo no caminho da vida, continuou soprando, caiu lá para o lado do Bradesco, se passou por um lugar que tinha muito dinheiro, mas também muitas situações um pouco delicadas, conseguiu se espremer ali, foi passando com o conhecimento de vida e do que aprendeu, e aí o caminho trouxe ele de volta para suas origens, se encontrou aqui, lembrou daquela brincadeira lá da laje, com o celularzinho que estava na mão, e aí falou, vamos fazer, não vamos? Desmontou o guarda-roupa da mulher, quebrou com tudo, tomou vassourada, ele não contou pra gente, mas ela pode ter dado uma vassourada. Como é que tira os móveis da mulher? Montou aqui. Agora, o que vocês precisam ver com essa história é quanto os brasileiros, como o Diego, como nós, precisam ter vontade de fazer. Às vezes você não vai ter conhecimento, você não vai saber para onde ir ou como ir, mas você tem que se mexer, se movimentar. Então é inspirador as histórias de verdade. É para isso que tem esse programa, para trazer histórias de verdade, pessoas comuns. Se você se encontra numa situação parecida, olha pro Diego, olha que coisa bacana. Hoje ele é dono da produtora aqui, da Tume TV, e ajuda tantas outras pessoas. É uma pessoa comum, dedicada, carinhosa, caridosa. Então pensa nisso. Se você está passando por uma situação um pouco estranha, você não sabe o que está acontecendo, só se movimenta. Põe uma energia boa no seu coração e se você está passando por algo difícil, vai melhorar. Você pode não acreditar nisso, mas vai melhorar, vai melhorar. Então, agora a gente está aqui no estúdio bacana, com partes da mesa, com partes do guarda-roupa, né? Brincadeiras à parte. Mas, Diego, depois dessa história de verdade, obrigado por compartilhar com a nossa audiência, que as pessoas às vezes não imaginam como são as pessoas, né? Não imagina que é de verdade, né? Tem um detalhe aí, o rapaz que me ajudou a levar as coisas, um pouco das coisas que a gente tinha pra essa primeira sala, tá. Ele falou que eu era doido. Ele falou mesmo. Eu gosto muito desse menino. Ele não falou por Não, uma forma de falar mesmo, de falar assim, você é maluco, você vai fazer tudo isso, você vai conseguir? E eu trabalhando ainda. E aí, passado o tempo, começou a acontecer as mesmas coisas que acontece toda empresa lá no Bradesco. Uma repetição, né? E aí eu falei assim, faz o seguinte, mano. Porque, pensa só, quando a gente entrou na empresa, ela pegou o contrato e nós iniciamos esse contrato. Então, eu imagino, entramos 120 pessoas. Peão, eu gosto de falar. Peão, 120 peão. Só sobrou eu. Os operários trabalhadores, né? Só sobrou eu e 2 supervisores, de 120. Chegou um momento que aquela troca de funcionário, aí vai sempre vir alguém que vai puxar saco. E eu não gosto de puxar saco. Ser humano, né? Aí eu peguei e pedi pra sair, pedi até um dia que um supervisor pilantra me deu uma advertência. Eu falei, você tá me dando uma advertência sem fazer nada. Tá. E aí ele pegou e falou assim, eu mandei mensagem no seu celular te mandando um serviço e você não executou. Eu falei, primeiro que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi falar que o celular corporativo eu tinha esquecido. Coisa que acontece com todo mundo. E quando você quer, você manda mensagem no meu celular pessoal. E se você mandasse, eu ia atender. Eu falei isso pra você.
Não, mas a minha obrigação é no corporativo. Eu falei, fechou. Eu falei, você é pilantra. Aí comecei a xingar o cara. Falei, mano, se você não conseguir fazer você mandado embora aqui, eu vou te quebrar, mano. Na semana seguinte fui mandado embora. Sim. Maravilha. Métodos não ortodoxos. Agora, Agora, que eu não ia fazer isso. lógico, você fez uma pressão. Mas agora, Diego, vamos falar um pouquinho do assunto que tem a nossa audiência ali para poder compartilhar coisas de conhecimento. Por exemplo, alguns, eu vou chamar de clientes, tá? Que você tem, que tem podcast aqui. Conta pra gente alguma história que você possa contar e não comprometer, né? Uma história interessante que você possa contar, que sirva de inspiração até para algumas pessoas que talvez falem, poxa, eu vou ter um podcast. Vou te dizer uma questão. É incrível, parece que tudo na vida é interligado. Tá. Às vezes você não sabe por que tá seguindo aquele rumo. Eu nunca ia chegar ter uma agência e acabei indo. Não pensava em ter um podcast e acabamos tendo. Quando eu montei a sala, era para uma agência e meu podcast. Se transformou. Meu podcast. E nem tanto que o nome, que foi quando eu peguei o canal que eu e o menino tinha montado lá atrás, e criei. O nome do podcast era Betume Podcast. Betume. Betume é um produto que você passa em madeira, esse negócio. Tá. Que Deus mandou não ia passar na arca. Tá. Eu não sabia, vim saber depois. Entendi. E aí eu falei assim, mano, não existe nome, não passa por. Betume. Virou Betume. E aí fiquei um tempão, tá, isso, aquilo. E eu não tinha intenção desse negócio. E aí eu convidei um amigo meu pra participar e ele veio. E ele gosta muito de falar. Só que aí chegou. E aí ele pegou, veio e falou assim, cara, eu tô querendo um lugar, isso, aquilo. Vamos fazer o seguinte, mano. Me arruma uma hora. Horário, né? Eu pago você. Poxa, que legal. Eu tô sem lugar pra fazer, isso, aquilo, você tem lá. Eu falei assim, cara, vamos. Tá pronto lá, né? Aí peguei, saí. Sem querer, como diria o Chaves, né? Sem querer querendo, né? Saí comprando um monte de coisa pra poder desvincular meu estúdio dele, pano, o negócio todo. Sim. Ele pegou e começou a fazer. Criar outra arte, né? E aí ele pegou e comentou com outro amigo nosso, que eu convidei pra participar. Aí ele veio, isso, aquilo, pai, combinamos, pá, fechei 2 podcasts. Falei assim. E a agência começou a falir, mas aqui tá começando a prosperar. Falei, é interessante essa ideia. Aí fiquei com esses 2 caras, e aí onde que entra? Eu tava tudo que eu tinha era uma sala desse tamanho. Tá. Aí eu aluguei pra esse outro amigo meu. Esse meu amigo um dia me chega com 15 pessoas. 15. Tem no Facebook essa live. 15 pessoas. E tipo assim, igual eu falei, eu só gravava com o celular. Tá. Tudo que eu tinha era o celular, não tinha computador, não tinha a estrutura que a gente tem hoje. Meu celular fritou, pra você ter ideia. As 15 pessoas ocupam muito espaço. Eu falei, mano, não coube na tela do celular. O que eu vou fazer? Aí eu cheguei nessa senhora, na dona do prédio, que eu fazia uns trampinhos pra ela, falei assim, então, minha sala ficou pequena. Eu preciso descer. Pra uma sala maior. Ela, não sei o que. Eu falei assim, é 2 opções. Se ela não cuidar, vou ter que sair. Não, tá bom. Aí ela pegou, liberou, peguei, fiz uma troca com ela, desci. Pra sala um pouco maior. Aí eu falei assim, cara, mas o que eu vou fazer pra poder fazer isso aqui ficar diferente? Aí foi quando eu comecei a pensar na questão chroma key. Pra quem não sabe, o chroma key é aquele visual da televisão que você vê que não existe, só um pano verde, gente. Tudo foi pro computador, né? Horrível, mas eu criei cenário pra cada um. Todo mundo tinha o seu cenário, isso e aquilo. E aí fomos indo, teve dia desse rapaz trouxe 12 pessoas nessa sala maior, ele trazia o mesmo tanto de gente. Mas assim, eram 12 pessoas conversando? Como é que era isso? Não, era ele trazia, audiência. montava lá e ficava o microfone fazia assim pra um, fazia assim pra outro. Caraca! Meu Deus! Aí quando eu desci, né, eu montei esse quadrão verde lá, tava um grandão lá. E aí eu falei assim, ó, agora faz o quê? Tinha dia que eu tirava a mesa. Tipo, né, não tinha TV. A TV que eu tinha, eu tenho um filho especial, gente. E ele tem um parapod. Parapod é um negócio que é pra criança se manter em pé. Tá. Então, tipo um carrinho, só que você fica em pé. Eu nem sei se esse bagulho existe. Não tá aqui mais não. Só que aí o menino não tava usando mais. Eu fui, minha mulher é parceira, viu? Peguei esse negócio, montei uma mesinha pra poder pôr a TV que nós tínhamos. Porque eu não precisava de uma TV. Tá. Igual nós tem aqui hoje. Porque eu fazia tudo no chroma key. Então no chroma key tinha. Você criava tudo que você queria. Então a TV fazia o que com a TV? Eu conectava ela no computador
né? Usando o celular. Então a pessoa se assistia. Pra saber a posição que tava. A pessoa se assistia no YouTube. Isso logo mais nada vai colocar, viu? Eu falava assim, mano... Aí foi quando começou... Eu falei assim, esse negócio virou um negócio. A agência já se transformou. A agência já não tá dando tanto. Mas a questão do podcast tá indo legal. E começou a evoluir. Temos 2, mais o meu, já são 3. Aí tem mais um negocinho e tá... Falei, é um negócio bom. Foi quando eu falei assim, só que os meninos vêm, isso aqui, ficou um monte de gente fora. Ficou pequeno. Entendi. De novo. Bom, essa é a parte boa, né? Aí você pega, a primeira sala que eu tive era desse tamanho, a segunda sala já era do tamanho desse salão aqui que tem fora. Do hall ali, né? Do hall. Não, só esse do meio aqui mesmo. Só do hall ali, a parte de fotografia. Isso. Já era desse tamanho, então já aumentou bastante. Só que ficou pequeno. E aí eu falei pra mulher assim, ó, tá pequeno, preciso mudar. Só que a mulher, no lugar de me oferecer a sala de cima do lado da que eu reformei, que era enorme, a mulher achou que eu tava falando para ela que eu ia sair fora. E aí eu falei assim, ó, eu vou mudar pra uma sala maior, tá? E eu ia mudar pra sala de cima. Não teve uma comunicação tão clara, Ia né? continuar no prédio. Só que aí ela pegou e me fez o quê, cara? Um dia eu trabalhando, porque ainda assim, eu durante o dia... Fazia os extras, né? Eu fazia os trabalhos do coisa, pedi pra sair do Bradesco. Então eu continuava fazendo os trabalhos de marketing. O pessoal, então, eu chegava durante a tarde, fazia os negócios. E aí essa mulher me pega, me abre minha porta, que eu ficava com a porta fechada. Abre a porta, entra e começa a mostrar minha sala pra uma possível inquilina. Entendi, quer dizer, com você lá dentro ainda. Comigo lá dentro, eu olhei a pra comunicação assim, não foi muito boa, né? Um despejo de movimento, né? Não foi muito boa. A senhora é doida? Aí ela me pegou, eu falei, você não pode fazer isso. Eu tô em vigência de contrato, não posso fazer isso. E outra, eu falei que vou sair, mas eu nunca falei pra senhora que eu ia sair do prédio. Nem tanto que o prédio que mais tem hoje é sala. Inclusive, as 2 salas que tem aqui, foi até eu que indiquei, o pessoal tá aqui. Então eu não falei que ia sair do prédio. Agora a senhora falando um negócio desse, eu não admito. Eu não admito. A senhora pode falar o que quiser, eu brinco, isso aqui, eu dou liberdade pra senhora, isso aquilo. Mas no limite, né? Mas eu não admito. E aí eu me dispus com ela, né? Criou uma situação um pouco delicada. Né? E aí, por um acaso, um colega meu passa na rua. Um despejo sem aviso, né? Apesar que eu não ia acabar saindo mesmo, porque tinha situações também dela também que era sustentável, sabe? E por conta dela mesmo. A pessoa chora muito, mas não faz por onde mudar, entendeu? E aí, um amigo meu passou na rua e me ofereceu 2 mesas. Que era gigante. Mesa de escritório, mas era gigante, meio arredondada. Eu fiquei curioso pela mesa. Eu falei, você quer quanto na mesa? Eu falei assim, me dá 50 nas 2. Eu ganhei mesmo, pra não ficar de graça. Tá. Aí eu, vamos lá ver as mesas. Peguei e subi no prédio, meio abandonado. Que você batia, pisava assim, a poeira subia. Subiu o pó. Que até hoje eu não sei porquê. E aí, nesse que eu subi, eu olhei assim... Puta, a sala tá top aqui. Sala grande. E aí eu falei assim, vou caçar um jeito de pegar essa sala. Aí eu descobri que o cara que deu a mesa pra esse rapaz, ele era o responsável pelo aquele espaço. Tá. Então ele que administrava. Eu falei assim, eu quero alugar a sala. Cuidava do prédio. Só da parte desse andar. E eu falei assim, cara, me interessa essa sala. Me interessa. E aí ele, não, tá, é o valor X, tá, mês de calção, tudo, pá. Falei, não, me interessa. Vou dar uma reformada aqui, a porta, pra você ter ideia, a porta tava partida ao meio. A porta da sala? Da entrada, do salão. Tava partida ao meio, era uma sala enorme. Era grande. E era inteira, não tinha divisória nem nada. E aí eu falei assim, eu vou arrumar aqui, dar uma mexida. Então, como era perto, então tava tranquilo. Sim. De um lugar pro outro. E aí eu falei, tem que entregar eu tenho que fazer isso logo, porque eu tenho que entregar essa semana pra mulher lá. Até pra poder transportar os materiais. Mano, imagina, um monte de móvel, velho, porque não era móveis. Eram as coisas que eu tinha adaptadas, criado. Ajustadas, né? Que você criou, né? Você construiu. Aí chamei mulher, filha... Fez aquele comboio. Mãe, irmão. Falei, mano, eu preciso mudar, velho. Mutirão. Fez mutirão. Então eu pintando lá e o pessoal carregando as coisas. Mutirão do transporte. Um monte de madeira velha pro outro espaço. Aí eu falei assim, já não vou usar o pano verde, eu vou pintar a sala de verde. Já vai ficar mais fácil, né? Não vai precisar puxar pra lá e pra cá. Aí fui pá, e aí na semana eu tinha conversado com uma menina que tinha sido convidada desse rapaz que era doido, que trazia um monte de gente. E ela falou que queria fazer um podcast, não sabia como fazer isso, aquilo e tal. Eu falei assim, vamos criar. Inclusive você que quer montar o seu podcast, deixa aqui nos comentários aqui, tá? Depois a gente vai deixar o contato da Tume TV. Não é difícil, e aí não é você caro.
Você vai conseguir, vai ter um apoio, um ajuste. Ouve a história do Diego. Olha que coisa bacana. Olha o desenvolvimento, o quanto foi. Você acredita que realmente ele não vai estar disposto a te ajudar, te auxiliar, te apoiar para que você possa. Ele monta móveis, ele cria situações diferentes. Você está aí acompanhando a história vidradinho, então imagina como pode ser também o seu podcast aqui no Pode. Então, continua a sua história, Diego, finalizando a questão da montagem lá, transportando os materiais. Não, nessa brincadeira, uma semana antes de eu me mudar, veio uma menina pra mim e falou assim: eu quero montar um podcast, isso e aquilo, o pessoal tá falando, isso aqui, não sei nada. Não sei o que é isso. A gente consegue alugar? Eu falei assim: eu alugo pra você pelo mesmo valor que eu alugo pro pessoal. É incrível que pareça, hoje eu posso falar porque naquele tempo a estrutura era pra aquilo mesmo. Eu cobrava R$150 por mês. E aí ela falou: não, tá bom, fechou. E ela achou que era mais caro. Não tinha uma grande estrutura, porém a gente fazia a transição. Mas atendia a necessidade naquele momento. Atendia a necessidade, e quando eu falei 150... Era um valor justo e entregava aquilo que era proposto. E tipo assim, só que igual eu falei, eu usava o celular. Claro. O abençoado celular ainda, né? Só que agora ele já trabalhava melhor porque tinha menos gente na tela, né? E aí, só que aí o que aconteceu? Essa menina, quando eu falei assim, só que é o seguinte, eu vou mudar do prédio. Você conseguiu colocar ela no prédio anterior ainda. Você estava renovando... Fechei com ela no prédio anterior, porém ela iniciou... Já é pra sala nova. Ela iniciou lugar nova. Tá. E aí, eu vou fazer o merchan aqui. Hoje não faz parte da turma porque ela evoluiu de uma forma, conseguiu se desenvolver. Hoje tem continua com o podcast e é o maior podcast da PV, é o Podcast. Legal. É o maior podcast da PV que começou com a gente. E hoje eu falo com orgulho. Legal. Inclusive no canal da Turma TV tem uma entrevista com ela, tá, gente? Vai lá. Bacana. E aí eu peguei e montei. E aí a minha sala era muito grande, poucos móveis, só tinha aquela baita mesa, que depois eu acabei dando era duas, né? Acabei dando um. Material. E aí eu falei assim... Pra você que não tava atento, só R$50? Só R$50. E o legal da mesa, porque por culpa da mesa, eu arrumei o espaço que eu queria. E você que só por R$50, fica atento aí na descrição, tá? Porque tem link do Amazon, então compra lá à vontade, se divirta. Talvez você encontre mesa, encontre flores, você vai encontrar de tudo. Então fica a dica pra você no link na descrição, Amazon. Vamos lá. E aí fiquei um ano, montamos vários podcasts. Aí nesse espaço eu pedi... Foi se transformando. Foi transformando, aí esse espaço era um só. Eu pedi pro cara pra poder usar uma divisória da sala do lado. Veio dividindo depois. Tinha uma divisória que não servia pra nada, eu pedi pra desmontar e montar. Ele falou, pode fazer. Tá. Montei, fiz 2 salas, isso, aquilo, um vidro, um negócio top. Cara, na parede de fundo do estúdio tinha bem grandão assim, Tume TV. Pra vocês que não sabem, gente, Tume TV foi sala do Betume. A transformação. Porque, vai vendo, o pessoal pensa que é brincadeira, mas o pessoal fala de numerologia, não é que eu acredite, mas eu falei assim, eu vou mudar o nome. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar o B. O que significa tudo B? Nada. É único. Não, significa assim, a sua construção, você criou. E aí, nessa brincadeira, a gente ficou um tempo lá, se dando bem, e eu não vi a reforma prometida no prédio. E aí começou a ficar um negócio assim, que o pessoal começou a vir não se sentir bem. Não estava evoluindo o processo, né? E aí quando foi quase no final do ano passado, eu chamei o Thiago para participar de um projeto comigo. Esse projeto... Se a gente conseguisse o êxito, a gente era remunerado. E aí eu falei assim, Thiago, a THG está na onde, cara? Ele falou assim, cara, tô em casa, mano. Eu falei assim, mano, por que você não monta um espaço físico? Na época eu falei assim, vem ficar comigo na produtora do estúdio. Cara, eu tenho isso aqui, faço meus negócios, mas tem como você atender aqui também. Né? E convidei ele falou assim, vamos ver, conversamos, isso aqui. Ganhamos o projeto. Legal. E aí o dinheiro tinha um tempo para poder ser pago. E aí o Thiago veio, né, conversou e começamos a fazer todo o projeto desse espaço que a gente tava. Todo o projeto. Cara, se tivesse acontecido lá, o projeto que nós fizemos ia ficar top também. Tudo, eu sou um cara que acredita muito em Deus, tá? Tudo é permissão de Deus. O dinheiro não saía. O dinheiro não saía de jeito nenhum. Bloqueado de alguma maneira, né? Bloqueado. E aí a gente acabava... Recursos bloqueados. Isso, e a gente ficava bravo... Os caras vão dar mancada, não sei. Zero dinheiro. Aí vamos lá. Deus pôs a mão. E vou explicar por quê. Nesse mesmo ambiente, igual eu falei, eu cheguei no prédio, o prédio, você bate o pé, a poeira... Quando eu fui lavar essa sala, eu saí foi eu e minha filha mais velha, que é a que fez eu parar de estudar.
Quer dizer, ela não fez nada não, você que escolheu não pude estudar. Aí eu e ela lavando, a água era preta, imunda. E a gente reformamos o espaço. O andar que trouxe vida, né? O andar que nós estava, a gente deixou legal. E ainda fiz a divisória, então ficou reconstruiu, remodelou, top, né? Estruturou tudo. Não tinha, só tinha um bico de tomada, nós fizemos. Sem infraestrutura, zero infraestrutura. E aí o rapaz chega em mim e fala assim, ó, eu tô com uma nota pra te repassar aqui. Uma nota o quê? Uma nota de agradecimento? Não, de dívida. Ah, uma nota de pagamento? É. Uma nota de pagamento. Isso, aquilo, porque tipo assim, quando eu entrei, valor do aluguel X, tá, e o restante é rateio pra poder coisar. Então, água... Você equilibrou depois. Isso. Né? E aí, só que, vai vendo, pensa bem comigo. O rateio, eu tenho até ali. Ele dava em torno... Os custos dava 70... Mas tinha mais pessoas no prédio? Tinha. Ah, tinha mais pessoas? Tinha. Mas esse rateio dava de 70... O mais caro que ele chegou a dar pra mim foi R$80. Mas eu tava pagando água, luz... Tranquilo. Então a gente tava de boa. Então, mas isso era fora água e luz, não? Não, então, o rateio era pra pagar tudo isso. Tá bom. Eu pagava aluguel e o rateio era pra pagar água, luz e as necessidades. E aí, tipo um condomínio, como se fosse um condomínio. Tipo basicamente isso. E aí, passado-se meio do ano, esse rapaz para de me entregar. Mano, me entrega porque eu pago. Aí foi indo. Quando esse cara me vem com isso juntou, acho que 4 meses. Foi 4 meses e ele, quando foi me entregar a nota, me entregando uma nota de R$1.800. Ah, pouquinho. 4 meses. Aí você imagina, se você pagava 60, 80 reais por mês, de repente, do nada, R$1.800, um dinheiro que você não espera. Eu olhei pra ele assim, mano, mas tá errado isso aqui. Não, é porque eu esqueci de repassar pra você, isso, aquilo. Eu falei, primeiro, se eu tô no prédio, eu sei que ser comunicado. Se fazem algo que eu não tô sabendo, não tem nada a ver. Não, mas eu falei assim, não, dá pra conversar. Eu falei assim, cara, é o seguinte... Eu vou ver o que eu posso fazer. E depois eu acabei escutando ele falando, puxando lá pro pessoal que que ele tinha vontade de vir pra minha sala. Eu tinha reformado a sala toda. E aí, nessa que vai e vem, eu cheguei e falei assim, gente, é o seguinte, a gente tá com projetos aquilo, mas eu acho que não vai dar certo. O cara tá começando a sacanear. Não tá caminhando. Então eu acho que não vai dar certo. Cara, eu vou falar pra você, o dinheiro bloqueado, não caiu, então nós não fizemos a reforma. Fiz uma confraternização. Tanto, e se Deus quiser faremos de novo. Eu fiz com os integrantes do estúdio, mais alguns convidados, né? O pessoal curtiu ali, foi top, legal. Aí firmei com o Thiago. E eu falei, Thiago, não vai sair, tá? E eu tenho aqui no prédio aqui mais, fora o mês que eu já paguei de aluguel, tem mais um mês pela frente aí pra gente ficar à vontade. Tem um calção, tá? Então dá pra gente procurar. Usufruir, né? Dá pra gente procurar. Cheguei no cara e comuniquei o cara. Falei assim, é o seguinte, ó. Eu tenho tantos dias para vencer o mês, não vou continuar no prédio, porém eu tenho mais um mês de calção, tá? Eu não vou continuar no prédio e depois eu vejo como é que a gente acerta isso aí. E aí, nessa brincadeira, começamos eu e o Thiago procurar lugar. Aí é onde que entra a história que eu falo, Deus. Os caras liberou o dinheiro. No finalzinho do processo da locação, né? Do término do escritório, da locação. Se os caras tivessem liberado o dinheiro... Caiu o dinheiro. Se os caras tivessem liberado o dinheiro quando falaram que ia liberar... Você ia ficar lá, né? Você ia estar lá. Não ia ficar lá porque ia acabar saindo depois. Possivelmente. Mas a gente ia gastar lá. Ia deixar parte do dinheiro lá. Você entendeu? E eu falei, putz, tudo vem no tempo certo, mesmo que o tempo pareça ser errado. Então não tem como você querer adiantar processo. Porque não é você que domina isso. É a convicção de esperar algo que você tá esperando e nunca chega. Mas quando você pensa que não, você tá virando as costas, bate na porta e fala que toma que é pra você. Acontece. E aí conseguimos esse espaço. Aí eu sou um cara muito ansioso. Tem o ocioso e tem o ansioso. Eu sou ansioso. Eu, com um mês lá, cheguei no cara, comuniquei e falei, vou sair antes. E o calção que eu tenho direito aqui, ele vai ficar pra bater a dívida. Mas ainda vai faltar. Eu falei assim, eu vou ver como é que nós faz. Aí eu cheguei no Thiago e falei, Thiago, nós temos um mês? Não tem mais um mês não, tá? Tem uma semana pra gente se virar e mudar. Vamos... Como assim? Não, eu contei pra um amigo meu falou assim, que se ele quiser mudar amanhã, nós vai amanhã, ele traz o carro. Já temos o transporte. Aí ele... então vambora. Aí comecei, cai tudo, ainda jogava, jogou tudo aqui dentro. Quem pegar a primeira gravação nesse estúdio, era eu com cara de morto, tudo escuro, as paredes tudo brancas, só tinha TV e a mesa de porta de coisa. Sim. E aí... Do guarda-roupa? Do guarda-roupa. E aí a gente falou, vamos mudar. Aí eu cheguei no cara e falei, é o seguinte, eu tenho tanto a nota dos valores que eu te pagava, quanto a nota que você me deu. Eu não devo. Então... Tá 0 a 0.
E, tipo, ele ainda me liga me cobrando, sabe? Mas eu não vou pagar, porque eu sou doido. É porque tem coisas que eu fico doido pra pessoa me tacar um processo. Tem coisas que eu espero a pessoa me jogar um processo. Mas não joga, porque quando eu espero um processo, gente, é porque eu tô esperando um processo porque eu sei o caminhar dele. Tá? Então não faça isso. Não utilize isso como referência. Não utilize. Mas usando uma coisa que eu acho que pode inspirar a nossa audiência, eu acho que essa é muito legal, a gente pode dizer que a vida é isso, né? Cada dia um acontecimento, zero planejamento, literalmente vivendo ao sopro do vento e das emoções que foram surgindo. E aí eu acho que para a audiência fica aqui também um alerta. Entenda, nem todo mundo, quando vai viver ao sabor do vento, vai ter um sucesso positivo. Às vezes no meio do caminho pode ter um insucesso. E pode não ter a mesma garra e determinação que você teve. Porque você deu exemplos pra gente aqui em muitos momentos que você quase fraquejou. E sofreu e quase fraquejou. Como um ser humano. Assim, de novo, gente, histórias reais, histórias de verdade. Uma frase que eu nunca deixo de falar. Teve um momento, você falou de fraquejar, teve um momento que eu cheguei na minha esposa e falei assim, ó, isso foi ano passado. Falei assim, é o seguinte, se isso aqui até o final do ano não virar, eu vou decidir parar com tudo. Eu vou voltar pro mercado, eu me viro. Ela olhou pra minha cara e falou assim, nem que nós coma só arroz puro, mas a gente vai fazer dar certo. Então você não vai parar. Você me deu um gancho aí, eu vou aprofundar nesse assunto, mas eu já vou aproveitar e falar VGB, gestão financeira. Então se você está numa situação similar, entra aí, o link está na descrição. Mas agora falando profundamente. Ô, Diego, o que eu imagino? E aí eu acho que nisso a gente pode compartilhar com a nossa audiência. Muitos empresários, pequenos empresários, empreendedores, pessoas que trabalham, que fazem o seu sustento. Pessoas que trabalham, pessoas que se dedicam, que nem você. Você fez múltiplos negócios. E eu não estou falando de ter CNPJ, não estou falando de ter CNPJ. Múltiplos negócios. O cara que compra, vende, que nem você fizer lá no final do ano para vender pelo Instagram, é múltiplos negócios. O cara que compra por um X, vende por outro, alimenta a família, junta o dinheirinho, faz um trabalho extra. Quantos empregos extras você teve? Então, o que acontece na minha percepção, tá? E eu não estou falando de você, Diego, estou usando você como exemplo para nossa audiência. A falta de conhecimento e de organização, e eu não estou falando de dinheiro, olha a diferença, eu não estou falando de ter dinheiro, estou falando de ter conhecimento e organização, faz com que muitas pessoas, como você e como você já foi, não tivessem o sucesso que você tem hoje. Você foi ao sabor do vento, mas em um determinado momento você não desistiu. Só que você teve que superar as dificuldades sem conhecimento. Você mesmo falou, eu fui jogado para cá, fui jogado para lá, fiz isso aqui, mas só que você se reinventou. Então, o que a gente pode tirar dessa lição? Quantas pessoas aí fora, elas estão numa situação parecida que você viveu e não estão buscando conhecimento, e não estão buscando respirar, e não tem às vezes uma esposa do lado como você tem a sua, que te apoiou nos momentos mais difíceis, que nem você deu exemplo agora. Então eu quero, e aqui eu agradeço a você, e mesmo não conhecendo sua esposa, dizendo para ela, cara, o quanto é importante a gente ter um apoio. Um apoio de verdade, assim, um apoio realista. Mesmo que essa pessoa que está apoiando a gente não sabe nem para onde a gente vai. É verdade. Ela nem sabe para onde a gente vai, mas ela fala, tô te apoiando, vai firme. Então fica aqui o meu acalento para as pessoas que estão nos ouvindo. Se você está numa situação parecida, pensa um pouquinho mais. Busca conhecimento, busca informação caso você não tenha uma pessoa que te apoie, porque às vezes ela está te apoiando e você está indo na direção errada. E ela não sabe que você está na direção errada. Então, você tem que ter humildade de parar, pensar, respirar e buscar ajuda. Ajuda é conhecimento, alguém que talvez está no mercado com um pouco mais de experiência, não tenha vergonha de perguntar, sabe? Não tenha vergonha. É o que a gente está fazendo aqui, ó. Então imagina, o que o Diego está fazendo é compartilhar a experiência de vida dele para que você não passe por isso. Quantas pessoas não podem se espelhar? E quantas pessoas não fariam diferente de coisas que ele fez e está tudo bem, ele falou da vida dele. Então você ouve, aprende e faz igual que ele fez certo. O que você julgar que não foi certo, você aprende também com erro e não repita. Você já vai ter um resultado melhor. Então, o que eu tô querendo dizer para as pessoas da nossa audiência, infelizmente, nem todo mundo vai ter uma produtora, vai ter um estúdio Tume TV. Infelizmente. Mas isso não quer dizer que você não possa se dedicar. Agora, se você quiser ter, você já tem acesso aí na descrição do vídeo. Entre em contato com a Tume TV, entre em contato com o Diego, entre aqui em contato através do Pode Ir, que depois a gente direciona. E se você tem o desejo, o sonho de também ter um podcast, tá muito próximo. Você viu o cara como é dedicado, apaixonado e tá disposto a ajudar. Esse aqui é o negócio da vida dele, entre outros negócios que ele já faz. Então, se você que não tem conhecimento, tá aí do outro lado e quer estar do ladinho de cá, quer montar um podcast, uma sala de entrevista, aqui é o lugar certo, Tume TV, tá? Sabe, pegar o gancho, você sabe qual é a dificuldade das pessoas? A falta da busca do conhecimento. Eu sei, pelo menos aí, a maioria dos que hoje
Eu acho que nós chegamos nos 40 podcasts que a gente chegou a produzir. Tá. Depois o pessoal acabou migrando para outro lugar. É porque aqui é um laboratório, aqui é uma incubadora. Entenda bem, gente. Ontem mesmo, pra você entender, ontem mesmo os meninos que a gente iniciou, eles aqui, né? Que eu tô deixando as canecas. É o pontapé inicial, é o processo. Iniciou, só que era de Osasco. Pra eles era difícil. Tipo, no dia como esse assim, não conseguia chegar aqui. Aí eu falei, por que vocês não procuram lá? E aí eu conheço o estúdio em Osasco, tenho contato. Eles fechou lá e ontem eles estrearam lá, mas começaram com a gente. Tem uns meninos do Aldeia da Serra, sabe? Então, tem uns meninos do Alphaville, cara. Veio gente do Alphaville fazer podcast com a gente. Então, a gente pegar na caneta, mais de 40 podcasts. Quando eu vim pra cá, eu desfiz alguns, né? Porque existe aquelas pessoas que estão... Aquela coisa, a gente quer ajudar sim. Mas tem pessoas que às vezes não tá procurando ajuda. Tá procurando se encostar, sabe? E aconteceu... Que é um guarda-chuva que ele não quer nem segurar no cabo, né? Entendeu? Pagamento. A gente não cobra valor calo, mas as pessoas têm que entender que aquilo ali é um compromisso. Não, é uma empresa, é um negócio. Isso. É uma empresa, é um negócio. E aí as pessoas que confundiam... Quando eu vim de lá pra cá, gente, eu desfiz acho que 11 contratos com 11 pessoas. Eu falei assim, é o seguinte, quando teve pessoas que chegou aqui um mês eu desfiz. Porque eu falava assim, cara, não é isso, mano. Tá vendo? Isso aqui é maior. Isso aqui é mais caro. É outra estrutura. É outra estrutura. Quando vocês começaram... É uma evolução natural. Isso. Eu comecei com o celular. Tá aqui o celular. E hoje nós que só cabia 15 pessoas ali na telinha. Hoje... Eu vou te contar uma. Eu tenho uma mesa de som ali, que é a capítulo dos microfones. Eu fiquei com aquela mesa 1 ano. Comprei 1 ano parada. Não sabia ligar. Tudo é uma evolução, né? Por um acaso, um convidado de um cliente meu veio e falou, por que não liga? Aí me ensinou a ligar. Utilizou a mesa. Um computador que hoje, graças a Deus, conseguimos trocar. Eu fiquei com ele 6 meses para poder usar o programa que nós usamos hoje. Porque eu não sabia usar. Sim. E foi tudo embora. É uma evolução, né? Um aprendizado. Então, o pessoal hoje... E aí aonde que eu quero chegar? Não tenha medo de fazer, né? Não tenha medo, porque assim... Mas aconteceu comigo também, porque, vamos lá, antes de eu fazer o podcast de ter mensal, eu fui pesquisar. E realmente o pessoal cobra, gente, eu não vou mentir, cobra. Só que às vezes, pesquise, velho. Pesquise. Você quer montar? Porque fica aquela ilusão. Um podcast, negócio de internet, isso aqui, deve ser o olho da cara. Deve ser caríssimo. Cara, não é. Pelo trabalho entregue hoje, cara, a gente começou com valor, hoje não é mais o mesmo. Lógico. Mas é igual eu falei, era o celular, hoje são 2 câmeras, uma câmera de corte, partindo para a terceira, mesa, captação de som, computador. Hoje tem uma mesa. Não é porta de guarda-roupa, né? Só para deixar claro, gente, essa mesa foi eu que fiz, tá? Eu comprei a madeira e fiz. Não é porta de guarda-roupa. Não é porta. Comprei na medida e fiz a mesa. E ficou top, você é louco. Pra vocês que estão acompanhando, fica atento aí no episódio 10, vai ter uma super surpresa pra vocês. Vai acompanhando aí, que vai acompanhando e vocês vão ver quando chegar no episódio 10. E hoje a pessoa entrar em contato, a gente conversa, assim, a pessoa pode não ter noção de nada, simplesmente se a pessoa quisesse só chegar aqui, sentar e gravar, só tem um trabalho, gente, de trazer o convidado. Claro, você vai ter o trabalho da divulgação do seu podcast, uma artezinha aqui, outra ali, mas até na artezinha nós dá uma força pro pessoal, tá? Às vezes, igual... É uma incubadora, né? Uma incubadora. A gente, quantas pessoas que tem os flyers, porque eu faço aqui, que eu já deixo salvo, falo assim, toma, só incrementa a foto. Então a gente ajuda a criar, não tem um logotipo. Não fui eu que criei essa maravilha, mas achei top, mas me ofereci para ajudar. Colaborar. Então a maioria dos logotipos a gente cria, quem tem a maravilha, mas a gente ajuda em tudo, gente. Se você quiser, você só pode chegar aqui, sentar. Diego, mas pagamento. Cara, faz qualquer negócio. O importante é você começar. Deixa na descrição aí que vai ser bem tratado. Sendo bom pra mim, sendo bom pra você, tenho certeza que vai ser um sucesso. É uma incubadora. A gente falou assim, os seus primeiros passos no mundo do podcast. Né? Eu tenho aqui, eu só tenho a agradecer, Diego. Obrigado por compartilhar, obrigado por contar a sua história. De novo, pessoas de verdade, né? As pessoas aí, elas vão se surpreender e falar assim, caramba, olha, ele é de verdade. É de verdade, gente. Tem muita gente que tá... vocês assistem um monte de podcast aí. Obrigado, diretor Diego, não sei o quê. É eu, tá, gente? Eu sou diretor de um monte, né? Nem sei. Hoje deixa eu contar aqui. Manga com Leite, Pod Castro, Pod e Cash, de frente. O próprio Tube TV, né? No meu próprio podcast, que chama TBT Podcast. Eu sou diretor também. Como? Eu sou diretor. Sim. Eu manuseio aqui. Controla da mesa. Pode cancelar. Tenho podcast com Medeiros. E tenho diretamente que é um gospel.
Não, legal. Sabe o que eu vou fazer depois? Como a gente tem um espaço, claro que cada podcast tem o seu espaço, seu público. Depois eu vou conversar, você me fala, eu vou trazer aqui outros convidados de outros podcasts para eles poderem interagir com a audiência, porque cada público tem um perfil, né? Eu tenho um cara da hora, mano. Vou falar pra você, quem vai lá na Tume TV, na playlist TBT Podcast. Tá. Que vocês vão encontrar uma porrada de podcast lá, um monte. Mas vai lá no... Eu esqueci do menino que é. Eu sei que ele é um doido cabeludo lá que veste de pirata. E ele grava justamente depois de mim. Tá. Então, tipo assim, você imagina, ó, eu trouxe no meu podcast a Ananzinha da Praça Nossa, a pessoa com nanismo da Praça Nossa. Uma pessoa com uma medida diferenciada. Isso. E ela veio, e aí depois que nós gravamos, o outro era o menino. Eu falei, mano, é dois doidos, velho, porque ela é doidinha. Caramba. Cara, e foi top. Aí você astral. perguntou um negócio assim que eu achei top, foi quando eu trouxe um artista pra cá. Tá. Eu fui buscar na casa dela. Tá. Quando eu trouxe, quando ela chegou aqui, eu falei assim, você me fez me emocionar. Falou, por quê? Eu falei, não é porque você é diferente não, tá? É porque eu te vi na televisão ontem. Ah, legal, legal. Então eu acho top isso aí. Então, tem outras pessoas que fazem convite pra gente ir pra fora, pra gravar. Tem um Pod Esticando também, segue aí. Eles acho que são de Osasco, que a gente mantém muito contato, sabe? Porque viram uma comunidade. É um grupo, né? Eu sei que você tá entrando agora, viram uma comunidade. Então você tem contato com os outros pessoais, sabe? Então é um negócio muito top. Mas agora, chama esse daí, chama o Vitor. O Vitor, tá Chama bom. o Vitor, pode cancelar. Ô, Vitor, tudo bem? Ó, tá aqui no ar, eu vou falar com o diretor e a gente vai programar certinho, porque eu tenho alguns convidados já programados, gente, nos nossos programas pra frente aí que vocês vão assistir, né? E eu vou encaixar o Vitor, assim, claro, se ele aceitar o convite, né? Ele aceitando o convite, ele vai ser muito bem-vindo. É doido. Olha, eu agradeço aqui a participação do Diego. Obrigado, foi um papo muito bom. Junto. Espero que vocês tenham gostado. Hoje você viu que o papo foi tão bom que eu deixei meus patrocinadores lá, mas o link tá na descrição. Por favor, acompanha lá, verifica certinho, que vai ser um prazer ter vocês aqui comigo, né? Eu sou o diretor, você pode falar do patrocinador. Ah, então tá bom. Então assim, a gente que vai ficar no final do vídeo, mas tá aí. Então, pra você que quer fazer manutenção preventiva, Autal Serviços Automotivos, tá aí o link na descrição, tá? Manutenção preventiva sempre é mais barato. Você também tem Inibslim, então fica aí que você quer cuidar do seu corpo, da sua saúde, Inibslim. Você também tem Rosa Amazônica, tá tudo aí o link na descrição. Se você também quiser apoiar o nosso canal, um canal novo, um canal pequeno que tá começando, seja um membro, tá aí também na descrição, colabora lá. O que você tá gastando de cerveja é nada. Você vai ajudar muito o nosso canal e a gente vai propagar mais ideias e conversas e trazer muitos convidados. Obrigado, um abraço pra todo mundo e até o próximo Pode Ir. Top. Legal. Legal, né? Mas eu achei que foi bacana, viu? Foi bem bacana. Eu achei que foi bem bacana. Porque aquilo que eu queria, você falou exatamente você, né? Eu